Vocês perceberam que que o nosso intervalo comercial aqui ele é bem rápido, né? Milozinha, meu amor, eu amo você. Hein, ô Vilmar, o nosso intervalo comercial é bem rápido, né? Eu tô falando aqui que o nosso intervalo comercial ele é bem rápido. É mesmo. Aninha, Acho que então daqui a tá. Então, pouco, quando vierem os patrocinadores, esse comercial vai demorar mais, você vai ver. Fala. é, então você fica 7 anos no Poeira, né? Uhum. E quem que tá falando aqui? A Aninha Cortez. Eu tô bem, Aninha. Igual o Jornal Nacional. Mas aí, nesse momento que você vai para o Poeira, em que momento, e pelo que você disse, você já começou a criar suas luzes enquanto você trabalhava lá como técnica? Sim. Como que acontece isso? Como que a parte o primeiro convite, né? Quem te chama para criar a primeira luz? Qual peça é? Você conseguia dividir seu tempo em trabalhar fixa num lugar e sair para assistir ensaio? Como que era essa relação? É, enfim, exatamente porque ficou complicado que eu acabei saindo. Mas no início dava. E o Poeira também eu tinha uma relação de não. Eu não era assim funcionária, carteira assinada 44 horas semanais. Então eu fazia um pouco meus horários conforme as necessidades. Eu fazia as montagens, toda atividade que tinha de luz tinha que estar lá. Mas muitas vezes, depois que as peças estreavam, eu tinha relativamente um tempo. Então eu podia chegar lá mais para mais tarde, eu que administrava tudo assim da luz, então eu tinha uma boa tranquilidade em relação a isso. É, então eu consegui no início manter e eu acho que em relação à criação, eu acho que isso é uma coisa que acontece um pouco. Eu tenho visto isso muito nas lives. Travou, você está travada. Travou aí a internet. Hello, Voltou? tô aí? Voltei? Voltei? Eu não escutei nada do que você falou. Acho que a gente ficou parado quando você fala, eu tenho visto numas lives e aí travou para mim. Eu tenho visto numas lives muito os iluminadores que foram técnicos de teatro que tem um relato diferente, assim, em relação a isso. Porque você acaba trabalhando com muita gente. Cá entre nós, a realidade do teatro é braba, de grana. Então, muitas vezes as produções chegam e não tem iluminador. E eu tenho prazer, né? Eu amo que realmente eu gosto muito do que eu faço. Então, por exercício, ainda mais estando num teatro muito especial, que era aquele, então, pô, eu recebia amigos do Aderbal do Uruguai, poetas, pessoas incríveis, assim, que iam lá e precisavam de uma ajuda, e assim eu conheci mais gente ainda que tinham contato com essas pessoas, então eu ajudava e tomei muita propriedade quando a galera fala assim, quando eu sou assim, né? Quando eu chego num teatro, que eu vou para um teatro que eu não conheço, até os que eu já conheço, assim, eu sempre falo, pô, como é que faz? Você faz uma geral aí, um contra assim, assado, porque de fato eu já vi tu falando isso, e eu concordo super, assim, o técnico, ele é parte daquele lugar, então ele tem muita noção daquilo. E o Poeira é um teatro muito peculiar, porque ele tem um pé direito alto, de 6 metros e pouco, com um balcão assim, só que ele pode ser arena, ele não tem palco, chão direto e tal, com grid, você monta por cima e tal. Então, era muito bom poder ajudar essas pessoas. Então, de uma certa maneira, eu fui criando esse exercício. Não com os grandes, mas com pequenas pessoas que iam. Acho que tem gente que me pergunta assim, como que você acha que virou? Um pouco isso você perguntou também, como é que virou a chave? Eu não sei te dizer. Fiquei pensando nisso essa semana, se eu tinha um almejo assim. Eu sabia que a administradora do teatro não queria,
Mas eu nunca pensei assim dessa coisa de divisão, eu vou ser só técnica, eu vou ser iluminadora, a minha meta é chegar em tal lugar. É, eu acho que eu nunca pensei muito por aí. Eu sempre tive sede e gostava. E naturalmente fazia muito isso. E comecei a pensar muito assim. É, então, na verdade, eu acho que isso me ajudou a ir transitando de uma maneira ou de outra, entendeu? Então as coisas foram acontecendo de uma maneira muito bacana e eu fui migrando e tinha algum tempo, às vezes, né, para fazer essas coisas. Então isso foi rolando, isso foi rolando Oi. de uma forma muito bacana. E eu fui seguindo, trabalhando com as pessoas, até que o Isaac Bernard me chama, que na verdade foi um climão. Ó, Ele... Ana, nessa hora, Ana, neste momento agora, eu acho que a Aurélia começou a chorar. Ah, meu Deus, é isso. O filhote está por aí. Quarentena é mãe toda hora, então não dá para dizer peraí rapidinho. Mas eu continuei fazendo as coisas lá e enfim, foi dando tempo, foi fazendo, as coisas foram fluindo e até que o Isaac me pediu e me chamou para fazer porque o Isaac Bernard, que é um grande ator, grande diretor, fantástico, trabalha muito com meu pai, né? Só que ele falou, Ana, poxa, eu tô vendo o seu trabalho, ele via que eu montava direto, ele falou, pô, eu vou fazer uma luz numa formatura de faculdade. Ele falou, você não quer fazer? Eu falei, pô, quero, com certeza. E aí fiz. Aí depois tinha um musical de uma moça que tinha chamado ele para fazer, que chamava Yentl. E aí ele falou, faz comigo e tal, porque também não tinha muita grana. Ele falou, fico com vergonha. E aí ele falou ao mesmo tempo, poxa, para você pode ser bom e tal. Eu fiz essas luzes até em parceria com a Alice na época. E foi muito bacana. Eu fui fazendo, aí depois fiz uma com o Moacir, que na live do meu pai ele ficou brincando, mas Moacir Chaves também me chamou para fazer uma. Foi quando eu conheci o Antelo, que adora me imitar, que o Antelo era técnico do Glaucio Rocha, aquele Uhum. teatro maravilhoso, só que horroroso, que realmente está muito triste de viver lá, então, de trabalhar lá, né? O teatro está jogado às traças. Então, realmente, E tem uma particularidade nisso tudo, porque o Moacir Chaves só trabalha com o teu pai, né? o Moacir Chaves. Eu acho bonito isso. Eu acho bonito isso, sabe? Acho importante a gente ter essas parcerias, embora algumas pessoas que eu trabalho eu incentivo, sabe? Poxa, cara, tem essa pessoa. Tem gente que fala isso. Pô, por que você fala isso? Pô, tá dando espaço. Eu falo, cara, teatro é tão bom pensar em outras coisas, entendeu? Em poder visualizar a situação, em ter outros olhares. Eu acho que tem espaço para todo mundo, cara. Assim, É essa saudável, né? muito. E às vezes quando volta para você, fala, não gostei disso, quero aquilo de novo. Eu acho tão bom, enriquecedor, sabe? Por isso também que eu gosto tanto de dividir luz, porque de fato é uma situação que você consegue compartilhar a ideia com muita gente. A gente já compartilha, né, com cenógrafos, com todo mundo que vem, pô, achei aquilo. E eu particularmente passo por isso direto, porque eu gosto de deixar as pessoas à vontade para poder falar o que elas querem. Eu falo, pô, senta aqui. Numa montagem eu falo assim, poxa, fala para mim o que você está achando. O Juca, que é um cara, que o Juca Baracho, que é um cara que eu amo, quer dizer, Juca não, Adriano Baracho, que é um cara que eu amo, que eu trabalho sempre com ele, que eu tenho uma admiração enorme. Eu sempre falo com ele, porra, Juca, cara, passei a noite pensando numa parada, eu quero muito aquilo, vai ser sinistro. Se tu quiser me xingar, tudo bem, mas vamos tentar primeiro, por favor. Se tu achar uma ideia melhor, eu já chego na montagem assim, porque eu gosto muito dessa parceria. Então, no Poeira, eu acho que eu tive essa escola de aprender essa parceria, tive a escola do exercício do aprendizado,
E comecei a fazendo coisas aqui e acolá. Acho que fui sendo, sinceramente, acho que eu fui sendo uma boa técnica, uma boa operadora, uma pessoa que as produções podiam contar com seriedade, sabe? Com tranquilidade. Poxa, trabalhava com. Pô, eu sou amiga de todo mundo, entendeu? Pô, o Russinho tá aí direto, que também era um cara que estava sempre com o Maneco e, pô, hoje tá aí fazendo luzes maravilhosas. São muitos parceiros. Então, realmente, eu acho que foi uma escola maravilhosa que eu continuo tendo. Até que ano passado, não vou deixar de falar que acho que foram 3 grandes desníveis de água que eu tive, só para finalizar. Claro, sempre o grande desnível Aurélio de Simone, as enormes, as enormes lombadas que sempre mexeram muito com a minha cabeça, de Nadinha, Renatinho, Maneco, que tem visões neném, pô, com o Geral Pentelho, com a palha de aço lá, que ele adora botar dentro do elipso. Coisas maravilhosas, cara, que eu vivi com muita gente que me ajudaram. Mas a Nádia realmente causou um rebuliço na minha cabeça, assim, profissional naquele momento, que eu já estava lá há 6 anos também e tal. E, cara, ano passado, uma pessoa que causou um novo rebuliço, porque afinal a vida é isso, né? A gente está sempre. Aí, tá aí, estamos no jogo, né? A ponto de qualquer coisa. Olha aí tudo que estamos vivendo agora, sabe-se lá como será nosso futuro. Sem ser triste ou não, mas só pela incerteza em si, sabe? É, Foi o Binho, que Binho já era uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, porque ele já faz essa manha maravilhosa de ser programador há muitos anos, que ele já era o gênio da Volite desde a época da Pérola. É, Ele é marido da Vilma Mello, que é uma atriz incrível, que eu tive o prazer de trabalhar algumas vezes ano passado. É, e eu lembro muito, cara, quando o Maneco chamou ele para programar uns movings lá numa peça lá no Poeira. E eu falei assim, cara, quando eu vi aquele cara, quando eu vi o Binho, eu falei, gente, esse maluco. Ele ri muito quando eu tô falando isso, que eu apelidei ele de Yamandu Costa, Sério? porque Yamandu Costa da mesa de luz, tipo, sabe? Que o Yamandu você mal vê a mão dele no violão, Sim, né? E sim, só sim. escuta o som. O Binho, pra mim, era isso. A mão dele era uma coisa astronômica e você via os movings mexendo pra lá e pra cá delicadamente, modo 2, não sei o quê, coisas que, pô, há 10 anos atrás não era uma coisa corriqueira. Hoje Aham. você vê muito mais gente fazendo isso, mas não era normal, assim, né? E aí ele fez isso muito, assim, foi muito chamativo, assim, me chamou muito a atenção. E aí corta o tempo. Ano passado, Binho me liga para eu seguir com a luz dele no show da Maria Bethânia. Pronto, morri de novo. Porque, cara, foi um choque, assim, para mim. Porque, assim, eu jamais, nunca, nunca imaginaria uma ligação dessa. Assim, primeiro que uma honra absurda, porque Binho é fantástico. Não digo só fantástico pelo fato de ser essa mão veloz, mas um ser humano como poucos. Quando falo do Binho, lembro muito do Rogerinho também, que é outro espetacular, né? A live dele também aqui. Teve uma particularidade, só para também não perder o raciocínio, mas teve uma particularidade com o Binho. Eu acredito que foi em 17 ou em 18, eu não me lembro agora, mas foi 17 ou 18. Eu fui indicado ao Prêmio Aplauso Brasil de Teatro aqui em São Paulo por 2 espetáculos no primeiro semestre. Aham. E aí passa-se, né, e tal, e aí no segundo semestre saem os indicados e o Binho estava entre os indicados. E a premiação era aqui em São Paulo, óbvio, no Teatro Sérgio Cardoso, Aham. e vou para a premiação. O Binho me liga 1 hora antes, talvez, ou 2 horas antes, e Aham. fala, pô, irmão, eu não vou conseguir estar aí, né, e tal, quero te desejar boa sorte, isso, aquilo, e eu desejei boa sorte a ele também, ficamos conversando e tal. E aí sento, né, e aí começa a premiação e tal, e a primeira categoria é luz.
E aí a Marisa Hort, que estava apresentando com o Leopoldo Pacheco e tal, e o Binho ganhou. E não tinha ninguém da produção para receber Receber. por ele, não tinha nada, né? Uhum. E quando o Binho ganha, quando eu escuto o nome do Binho, eu falei, cara, eu vou subir e vou pegar isso para ele. Uhum. E aí eu subi no palco, e engraçado porque assim, eu tinha acabado de fazer uma peça com a Marisa Hort, que ela tinha dirigido, e eu tinha acabado de criar a luz. E Uhum. aí, quando eu subo para pegar. Ah, e tinha acabado de fazer um trabalho com o Leopoldo Pacheco também. E aí, quando eu subo para pegar a luz, para pegar o prêmio, a Marisa olha para mim e fala: Mas você não é o Binho. Eu falei Sim. assim: Não, não sou o Binho, mas tenho certeza que ele também faria isso por mim. E aí eu fui, peguei o prêmio para ele, o prêmio ficou guardado aqui em casa. E depois de um ano que a gente conseguiu se ver, eu entreguei esse prêmio para ele. Então, para mim, foi muito honroso isso. Acabei fotografando eu entregando o prêmio para ele. Então, isso para mim é mais do que. Enfim, ele é um cara que eu me emociono só de falar o nome dele, entendeu? Nossa Senhora. Não, a gente falou de você, cara, porque, enfim, desde que ele me chamou, a gente, enfim, ficamos muito amigos. E eu digo isso porque ele teve uma generosidade, quando eu falo pra você essa coisa de ser generoso, que eu acho, pra mim, que é um dos grandes aprendizados da minha vida, ainda mais depois que eu fui mãe, eu vi o quão não generosa eu era. Mas é um aprendizado grande e principalmente no trabalho, porque quando eu digo tem espaço para todo mundo, o Binho fez uma parada muito impressionante, porque a galera de show não queria que eu fizesse, porque quem sou eu? Ana, de quê, da onde? Porque os lugares são muito fechados. E eu, sim, tenho meus trabalhos, tenho feito muita coisa, graças a Deus, assim, tenho tido uma trajetória muito bacana que eu tenho ficado muito feliz, trabalhando muito, mas muito feliz. Mas são lugares um pouco diferentes, às vezes não transitam as mesmas pessoas lá e cá. Enfim, temos particularidades, cada espaço, né? Cada nichos de trabalho. E o Binho peitou, falou, não, cara, ainda mais para o show de quem eu sei que ela vai dar conta e eu quero que seja ela e tal. E ele falou para mim, ó, falei isso, pô, agora tu vai ter que aceitar. E ele falou, ó, eu vou te ensinar tudo. Não E aceito ele, não como resposta. e ele falou assim, eu falei, Binho, mas eu não sei nada, cara. Eu não sei nem quanto é que eu sei, quanto é que eu devo ganhar, porque eu não faço ideia, assim, eu sou muito assim, porque eu não consigo ter meias, eu vou direto, assim. Então eu falei, cara, eu não sei nada, me ensina tudo. E ele falou, cara, tá, eu vou te ensinar tudo. E ele me ensinou tudo. Ele me ensinou, cara, a mexer na mesa, a ter esse ritmo de show que quantas vezes eu já liguei para ele, porque eu fiz turnê, pô, já fui para fora do país e tudo, com 2 meses de início de turnê eu já fui para Portugal. Então eu já quase infartei milhões de vezes, já aconteceram milhares de particularidades nas montagens comigo, ralando muito, já aconteceu muita coisa. Então, assim, eu sempre ligava, Binho, eu tô aqui, caraca, eu faço, não sei o que, eu não sou tu, porra, como é que eu vou programar isso tudo de novo? E ele segurava, ele, não, cara, respira, tu sofre muito. Ele sempre fala isso pra mim. E ele foi. E eu sofro porque eu fico desesperada, eu sou muito perfeccionista realmente com o trabalho. E ele foi uma pessoa que me segurou a mão e falou, cara, você é capaz. Ele já tinha visto alguns trabalhos meus, eu tinha iluminado a Vilma, então ele também foi assistir e viu também meu trabalho. E ele falou, cara, você é capaz e eu vou te dar, você só precisa ter essa noção. Porque como eu comecei fazendo luz e tenho essa coisa de técnica, eu acabo mexendo muito em mesa. Eu não sou especialista em Avolite. Agora com essa minha vida, às vezes, de turnê, de show também e tal, eu brinco que a MA e a Avolite é tipo Flamengo e Vasco, né? Tu chega no lugar e aí os caras já chegam e falam, e aí, MA? Aí, no caso, eu pedi a Volite. Aí os caras já vêm assim, pô, por que tu não quis a MA? Aí ele já vem com uma MA e abre a MA do meu lado, assim, sabe, seduzindo. Você olha a MA, compre uma MA. E eu, e eu fico
rindo muito, cara. E eu adoro, assim, eu acho incrível, mas de fato eu ainda não tive tempo para poder aprender. E de fato o Binho é insano no sistema da Volite, né? Então, assim, ele me ensinou isso e aí eu peguei isso, assim, e realmente me qualificou muito. E definitivamente, depois que eu voltei do show, e olha que, pô, a luz do Binho na Betânia é lindíssima. Eu já tive a oportunidade de criar minha própria luz para um outro show dela, agora esse ano, que com o incentivo dele, que já é um show que ela faz antes, não é uma coisa. É um show, é um exercício, é incrível, é maravilhoso. Mas a gente conversou muito, eu falei, Binho, o que que eu faço agora, cara? Porque vai rolar esse show, pô, não é tu, porra, e agora? Vou ter que pensar uma coisa. Enfim, e a gente sempre trocando muito, porque eu sou assim, eu gosto de trocar. Então, eu sou uma outra pessoa também, como pensadora. Todas as luzes que eu fiz depois da minha vida de show, de turnê também, na pista, assim, ralando muito, porque realmente essa vida de show é sinistra. É, é. E o Binho, na live dele, ficou falando de Você, você movings. não Hã? queira você ter feito, não queira você ter ido pro pagode e ter pego banda estourada e você se vê obrigado a fazer 4 Nossa, shows na noite, entendeu? imagino, não faço ideia. Não faço ideia. Não faço ideia, gente, pelo amor de Deus. Eu digo isso, assim, que mudou muito minha visão como pensadora, como criadora, e digo que todo mundo teve uma participação na minha vida hoje, em relação a mestres. Eu tive alguns, eu acho que na vida a gente tem oportunidade, às vezes as coisas podem passar direto e a gente nem vê. Mas eu acho que algumas coisas e algumas pessoas eu consegui olhar e elas foram muito boas comigo. Assim, eu tenho uma relação muito boa com todo mundo. Eu me sinto numa grande família. Sabe, quando eu vejo a galera falando, quando eu vejo o Vilmar me dá vontade de chorar, é um pouco isso. Quando tem Antelo falando puxa-saco, é porque é ciumento. Entendeu? Quando tem o boy que manda o coração, são essas coisas, sabe? É a intimidade que a gente tem, porque a gente virou isso, uma grande família. E montagem, as minhas montagens das minhas luzes, se não for família, se não for para ser bom, se não for para a gente conversar sobre, eu poder falar, caraca, estou pensando nisso, não sei o que fazer, porque eu fico muito nervosa, eu não vou com tudo pensadinho, bonitinho, mapinha. Às vezes eu vou com bolinha, às vezes eu chego e falo, Juca, não sei nada. Ó, tô com uma ideia aqui, mas pô, vamos nessa. Eu vou botar os refletores aqui, a gente vai. E a gente consegue montar no mesmo dia. É absurdo a sintonia, mas é para ser bom. E eu acho que isso foi um pouco que meu pai me ensinou, do bom dia, de chegar com bom dia, de fazer com que o teatro te transmute, de ter, enfim, poder conviver. Eu convivi com muita gente legal, eu convivo, sabe, com o Renato, a gente poder, pô, mandar mensagem e falar, cara, faz um Instagram, eu quero te ouvir, sabe, porque você é fantástico, eu quero fazer luz com o Vilmar, eu quero fazer luz com o Binho, para sempre, assim, eu quero poder estar com essa galera sempre. Eu Ó, tive já a oportunidade de criar com meu pai. O neném já tinha perguntado, divide uma comigo, e agora ele falou, Ah, agora ele tá puto, ele falou, vai ou não vai dividir uma comigo? eu não tô lendo, cara, senão não dá. Aqui, ó. Aí ele falou, ele tinha perguntado lá em cima, né? Ele tinha Aham. proposto, divide uma luz comigo. Aí agora passou, ele ficou puto. Vai ou não vai dividir comigo? Não, me ajuda com perguntas e detalhes, porque eu não tô lendo nada. Claro que divido, E pô. a Dani, Você agora acho que é. A Dani Sanches levantou a hashtag, porque ela tá falando, divide com ele. Divide você, Dani, que é o sonho dele o tempo inteiro. Para retomar, fazer a revanche do Bafão. Cara, E o Vilmar já divido. subiu e o Vilmar já subiu a hashtag, neném ciumento. É isso, gente. Família é assim, tem esses causos, tem essas coisas, a gente se fala depois, no privado. Mas é isso, divido, tenho muito, muito afeto, muito carinho, muito amor e muito aprendizado. E tive uma oportunidade, só para
e fechando assim uma oportunidade muito grande ano retrasado, que foi dar oficina, que a Funarte me chamou, e eu dei 4 oficinas, uma em Belém, Brasília, com o Renato Alvim do lado, para vocês terem uma ideia, do Rio e O Roberto Alvim? porque a Funarte era lá, né? A Funarte é dentro do Plínio Marcos. Eu dei Entendi. do lado da sala, na época, né? Isso, na época ele ainda era de lá. Então eu dei Belém, Brasília, dei no Rio Ai, ai. também. Cara, e só pra. Foi uma coisa muito louca, porque eu sempre disse, meu pai que sabe falar, que fala 5 horas, que fala 6 horas, que é didático, eu não sei. Porque eu não sei mesmo, eu sou discreta, eu sou na minha, eu sou esquisita. Você não As minhas. sabe falar? Você tem certeza disso, Ana Luzia? Não, minhas luzes são estranhas, assim, eu vejo você falar isso, fico bem de olho, que você gosta de luz assimétrica, Eu porque. odeio. Eu vou falar uma coisa para você. Não que, assim, veja bem. Eu acho que chega um momento da nossa carreira que a gente começa a querer, de alguma forma, ter uma outra visão sobre o seu próprio trabalho. Aham, Então eu passei, e já há algum tempo, até estava conversando com o Vilmar, que a gente, sim, eu assinei uma luz com o Vilmar ano passado no Rio, um musical, que foi aham. prazerosíssimo, foi para mim uma honra ter o Vilmar do meu lado, Nossa, e imagino. a visão artística que o Vilmar tem é incrível, assim. E é uma coisa que eu falei para o Vilmar, o seguinte, eu falei, eu parei de ter medo, e eu acho que a gente tem que cada vez mais parar de ter medo de, de propor. Porque eu Aham, acho que é isso, acho que a gente está buscando, eu acho que a luz é isso, a gente tem que propor. Então, de alguns anos para cá, eu tenho tido a sorte de trabalhar com alguns diretores que começaram a ficar fiéis a mim, enfim, né? Eu acho que. normal. E, e comecei a propor e comecei a fazer coisas que eu achava que poderiam ser interessantes. Como, Uhum, por exemplo, eu trouxe a assimetria para a minha vida. E sim, a assimetria também é uma forma de luz, óbvio. sim. E cada vez mais eu estou saindo dessa coisa de, pô, aquele contrazinho bonitinho, retinho, aquele leque, aquela geral e tal, isso, aquilo. E comecei isso, a fazer isso no Otelo em 2012, talvez, que a Aham, Débora de Bois dirigiu, e ela aceitou e ela trouxe essa primeira proposta. Então, a luz, para você ter uma ideia, você chegava no Teatro Sérgio Cardoso, só existia a luz do meio da vara para a esquerda, do meio da vara para a direita não tinha nada. aham, Tanto que não teve como ter outra produção ali, porque a proposta de luz que a gente teve não se cabia, não se tinha como ter outra produção. Enfim, então só para dizer que cada vez mais eu estou em busca disso, né? E aí de sim. aprimorar isso, enfim, de alguma forma, entendeu? Aham, Mas desculpa te total. cortar, só foi. Não, imagina. É isso mesmo, a gente só está agregando, não são cortes, vamos nos agregando uns aos outros. Que bom que temos essa chance. Mas eu estava falando disso, que eu tive essa oportunidade das oficinas, que foi também um momento que eu colapsei assim de emoção, porque foi muito maneiro, cara, porque assim tinham 30 alunos. Eu fui para Belém do Pará, assim, com meu filho, com meses, sozinha. A primeira coisa que eu falei, gente, meu filho está do outro lado, com, enfim, uma pessoa que eu conheci ontem. Enfim, mostrando ali minha vida e sendo real, porque é isso, a gente fala sobre alma, sobre tudo, a gente está ali. Por isso que quando a gente briga no ensaio, briga não, mas quando tem uma desavença, ou quando alguém fala um negócio, a gente chega em casa dilacerado, né, cara? A gente, porra, fica muito mexido, porque é isso, né? Nossa Senhora, O que nossa. acontece com a gente é visceral, né? É uma coisa sobre alma, sobre a gente está totalmente à mostra, totalmente aparente. Então, isso é muito especial. E eu trago isso para a minha forma de trabalhar,
E nas oficinas foi muito legal ver a galera, a quantidade de mulher que teve vontade de ir, porque eu era uma mulher, que é uma coisa que hoje eu vejo uma porrada de mulher e isso é incrível, é maravilhoso, mas houve uma época que a gente era muito só e houveram pessoas como muitas aí que, pô, Catinha, Nádia, Dani, muitas, pô, é porque eu me considero, eu tenho, pô, 35 anos, eu ainda me considero um bebê assim, dentro dessa nossa vida teatral e tal, eu ainda tenho, sabe, eu quando vi, pô, vou fazer uma live, nossa senhora, eu tava aqui tremendo, porque é muita vontade de ver, né? É muita vontade de aprender, é uma delícia. Eu acho que eu tô aí nesse caminho um pouco por essa vontade, por essa visão, por essa potente vontade que eu tenho de olhar o outro. O outro me fascina mesmo, então eu gosto muito. E às vezes eu falo, eu sou estranha mesmo, eu fico tensa, eu não gosto das luzes, eu só vou gostar um tempo depois. É, Eu, eu fico muito, eu tenho muito problema com isso. Fernando da Costa Mello falava muito para mim, Aninha, uma hora a gente tem que largar, uma hora tem que estar pronto, você tem que dar como pronto. E muitas vezes, pô, você tá ali, às vezes, muitas vezes eu opero a minha luz que eu fiz, ó, o inferno. Que a pessoa quer botar um refletorzinho ou uma coisinha, ou quer mudar uma intensidadezinha toda hora, né? Porque é isso, a gente está vivo, porque a atriz fez de um jeito e não sei o quê, e a gente debate no camarim, e é muito fantástico, porque eu continuo gostando muito. Então eu acho que tive um pouco de todos, e tenho nas minhas luzes, assim, eu amo, amo, amo as luzes do Maneco. Ele fez muitas luzes que eu tive o prazer de operar, fantásticas. Assim, o Carlão, Renato, sabe? Tipo, o Renato Machado pô, é uma família. Ele, então, meu Deus. E a quantidade de coisa que ele faz, o jeito que ele pensa, como ele vai aos poucos, sabe? Como ele vai se provocando. E eu tento fazer muito isso. Quando eu estou sentada vendo uma peça, às vezes o diretor vem sedento por uma coisa. Pô, o que você achou no final, né? Às vezes os diretores estão carentes, querem que você fale. E, cara, uma clássica minha, do meu final de primeiro ensaio, que eu também pouco leio o texto, dificilmente às vezes eu leio, é, eu falo assim, cara, eu não sei. Porque eu não sei, eu tô tendo um vulcão, a minha cabeça vira um vulcão que começa a ter uma erupção de A a Z, né? Então, assim, eu penso, sei lá, de um mini foco no chão e uma coisa dramática até uma geral, quem sabe, que eu detesto geral, mas enfim, por que não? olha, eu Entendeu? falei isso. Sim, Meu, que ótimo te ouvir isso, porque você deve ter visto a live do Guilherme Bonfante. claro. E eu falei pro Guilherme que eu odiava. Quer dizer, na verdade, eu acho que é possível sim fazer sem geral. Agora, o que a gente classifica como geral pode ser Ah, apenas, claro, pode ser apenas um refletor que venha de um pilônio. Pode com ser uma geral. certeza, Não necessariamente ser aquela geral padrão de, sei lá, 12 foco 5 filamentinho em pé, e é isso. com certeza. E você falando isso agora, você não tem noção de como eu tive um alívio. Que isso, Eu gente? me Por sinto quê? revigorado. E não sou louco e não tô louco. Imagina, não, a gente faz o que a gente quer, cara. Essa que é a loucura, né? Porque a gente, quando chamam a gente, estão dando aquela cartada de você dar a sua visão, né? E sim, quando eu falo geral, que eu odeio a geral, é porque, claro, eu acho que todo mundo odeia, assim, todos os iluminadores odeiam geral. Vamos assumir nossas sombras. Somos vaidosos muitas vezes, gostamos de uma fumacinha para delinear, às Uhum. vezes, né, um clima que não tem nada a ver com a fumaça, a gente quer que vire Londres de repente. Eu acho, assim, eu É, tô me colocando, desculpa te cortar, mas eu tô me imagina. colocando assim, eu tenho pensado nesses últimos dias e tenho reanalisado porque eu tenho visto que nos últimos 6 anos eu não fiz mais luz sem fumaça, sem haze. Então Aham. agora eu também me coloco à prova. Será que eu saberia fazer uma luz sem fumaça? É,
Eu sempre falo isso, cara, porque eu me vejo muitas vezes me questionando, mas pensando em sim, claro, não só na minha própria vaidade, mas pensando também em trazer a luz para a cena, que às vezes ela faz com que você crie a sombra em outro lugar, ela traz, ela personifica, né, a luz, né, ela traz aquilo para dentro de fato, né, ela torna sólido. Então, mas eu me questiono sempre, que eu sempre falo isso, que assim, é uma mini vaidade, gostamos, claro. Mas eu sempre penso, quando eu estou vendo um ensaio, além de ter as milhões de pensamentos, eu gosto muito de ir nessas. E aí, conforme eu vou assistindo os Aninha, ensaios, tá travando a sua internet aí. melhorou? Sim, sim, agora acho que sim. Eu fico pensando porque é muito importante a gente. E eu sou muito respeitosa em relação às minhas ideias e aos diretores. Eu tenho trabalhado com muita gente, uma coisa muito. Puta, a Nádia agora a Nádia colocou no, né, tipo, em fazer luz, sem cenário e sem fog. Ixi, eu vou Que deixar é. isso para ela falar no sábado, cara. Mas eu vou te falar, é uma coisa que muitas vezes acontece com a gente, que também é uma briga minha forte em relação a questões financeiras. É, Porque assim, eu faço muito teatro. Mas, cara, eu faço muito teatro com nada de grana, com pouco de grana, com um pouco mais de grana, com algumas coisas que ganham um pouco melhor, eu consigo fazer ali. Tenho muitos amigos, amores, mas tenho essa questão. Então, eu acho que hoje em dia, muitas vezes aqui no Rio, o cenário roda. Ah, a gente não tem, ah, não, vou lá, tira. A gente faz com uma cadeira, tipo, é uma clássica, entendeu? E aí, isso também de uns tempos para cá, além de ter me provocado, e aí já vem o Renatinho falando dentro de mim, que eu acho que é um iluminador completo em termos cenicamente, em espaços e tudo mais, mas que me provocou nesse lugar muito fortemente, eu começo a pensar a luz como cenografia também. Como também você e Vilmar fizeram lá naquela luz que vocês dividiram, eu acho que tem muito isso, né? Tem aquelas luzes mais baixas que, de uma certa forma, É, faz uma cenografia. na Tem verdade, uma. na verdade lá, eu e o Vilmar, quando a gente recebeu o prospecto do cenário, né? Na verdade que o cenário ele teve a tonalidade que teve, porque a gente, eu e o Vilmar, a gente meio que eles estavam lá meio que perdidos, sem saber para onde ir. E aí eu e o Vilmar a gente deu a sugestão daquela tonalidade de cenário e a gente foi muito feliz na escolha da cor que a gente usou. Uhum. E eu acho que a luz ela foi pensada porque assim era um espetáculo que não tinha cenário, né? Assim eram placas que se movimentavam e tal. Então acho que a gente conseguiu pensar numa É. luz que tivesse um acesso cenográfico. Quando eu digo acesso cenográfico, por exemplo, a ideia das laterais que a gente usou em ponta de vara, a gente falou, não, vamos Uhum. trazer então para dentro do palco. Então a gente usou uns T's e conseguimos trabalhar para dentro do palco em várias alturas. Então a gente trouxe a luz quanto referência, uma referência cenográfica. Os Uhum. movings também tinham um lance de uma vara um pouco mais alta, um pouco mais baixa e tal. Então a gente conseguiu trabalhar isso, entendeu? É isso. Então, de uma certa maneira, a gente acaba sendo provocado. E eu fiz e faço um pouco isso. Mas eu amo que tenha o cenógrafo. Assim, eu gosto de me provocar. Já aconteceu de não ter e o diretor fazer uma sugestão simples, e aí eu tentar entrar junto. Pois é, Catinha, falando essa coisa do vídeo, realmente É. que. Mas, enfim, hoje em dia eu tento que a gente seja feliz todos juntos, com tecnologia, com lâmpada par, porque eu acho que a vida, o novo e tudo isso que a gente está vivendo, ela fala de conviver, de olhar para o outro.
E eu acho que, por mais que isso seja uma lei do teatro coletivo, e de uma certa maneira, nós, como seres humanos, fomos nos perdendo um pouco disso, na minha humilde opinião. Então, eu acho que a gente retoma a conversa num todo. Então, eu gosto de falar sobre, eu gosto de trazer, por exemplo, uma ribalta de LED mais baixa, fazer uma brincadeira e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, que a Catinha falou do vídeo, tem uma vontade imensa de trabalhar com o Rico e com o Renato Villarroca, que eu já trabalhei algumas vezes, assim, vendo eles trabalhando, parceria deles com o Maneco e tal, mas eu sou fã dos caras e tenho muita vontade de fazer uma junção, e tem o Bob Wilson que está aí já há muito tempo com o projetor como luz, então eu acho que muitas vezes a gente fica se debatendo muito com algumas coisas que a gente pode se abrir, talvez, e agregar esse novo. Então é isso que eu tento um pouco. Mas mesmo assim, ainda sendo da classe que não tem grana nas peças, que tenho 30 lâmpadas pá aqui em casa, uns PC, galera falando de sapão, tem uns aqui, Você tem? uns Você tem? PC, umas carcaças de sapão tenho, tem algumas coisas. Não Então, tenho mais agora lâmpada. eu vou deixar aqui uma cobrança nessa live, que o Neném me disse que ia me mandar 2 sapão. Ih, babado. E não falou mais nisso. Então agora fica aqui a cobrança. Já que ele está te cobrando para você desenhar uma luz com ele, eu estou cobrando, reivindicando que passa a ser meu de direito. Pois é. Não, eu assim, sou dessa realidade. Muitas vezes a galera falando, eu não tenho dinheiro. E aí eu falo, cara, mas vocês estão indo brincar. Eu também quero brincar, gente. Porque assim, se você não me dá um brinquedo, como é que eu faço? Porque, né, se a gente vai fazer um negócio sem brincar, assim, se vocês vão lá e estão ali todo mundo, né, feliz e, pô, vamos lá. Mas eu falei, cara, tem umas coisinhas. Então, assim, esse material, por isso que eu falo que eu gosto do novo. Claro que a Kátia falou essa questão de que tem muita gente que é ruim profissional, mas infelizmente estamos fadados a isso em todas as áreas, inclusive na nossa. Mas eu tento me abrir de alguma maneira para isso, mas ao mesmo tempo usando muitas coisas. Essa indicação do Prêmio Shell que eu tive agora foi uma surpresa muito grande para mim, porque foi uma peça que, porra, eu e Juca a gente montou no suor, com muita lâmpada a par. Tinha Qual umas meia teatro? dúzia na sede das companhias, tinha umas 6 par LEDs, mas foi uma coisa muito manual, uma peça pensada Bem manualmente artesanal. mesmo, bem, bem, bem artesanal. Tinha uns tubos, 2 tubos que tinha de fluorescente lá, né, fita LED hoje, que eu pedi indo para montagem. Tive uma ideia e falei, cara, vou fazer a peça. Passava no hospital, liguei pro produtor, que era o ator, falei, bicho, ó, passa, ai, cara, vai lá na Santa Isabel, é pertinho do teatro, ó, vai em tal lugar, compra 2 lâmpadas para mim. E aí eu já estava levando as 30 lâmpadas para aqui de casa, que eu ia emprestar algumas coisas, sabe assim, porque essa é a vida. Ao mesmo tempo, enfim, viajando e vendo, trabalhando com, pô, 35 VLs lá, e Viper com faca, etc e tal. Mas a minha realidade, ela é essa ao mesmo tempo. Então, eu vivo isso, os dois ao mesmo tempo. Então, eu acabei de viver uma coisa, cheguei para estrear essa peça, e sim, com muita parceria, que eu amo, as pessoas que eu muitas vezes trabalho, embora muita gente que eu não conheça me liga para trabalhar comigo, que é uma curiosidade, assim, pessoas que eu não conheço, assim, pô, fiquei sabendo e tal, e eu acho isso muito bacana. E então, essa coisa, né? Eu amo, eu gosto da lâmpada par, eu gosto do Viper, que é incrível, e isso vai agregando dentro da minha cabeça, e aos poucos eu vou fazendo luz e amizade e nos divertindo com essa galera que eu gosto muito. Tem uma fala do seu pai, e ele falou isso há muitos anos atrás, e, enfim, são as falas do Aurélio, e acho que em algum momento ele falou que as pessoas, como que é? Ele está na live aí, ele podia escrever.
que as pessoas não podem esquecer, ou poucas pessoas vão saber o quão lindo é uma lâmpada par acesa a 40%. Uma coisa assim, eu não me lembro agora, mas ele falou e agora que me passou pela cabeça, entendeu? Meu pai é um grande amante da lâmpada par, e Nadinha também aí adora a lâmpada par. Eu sou E louco por lâmpada par, assim. Eu vou falar uma coisa para você. Teve um espetáculo que eu fiz aqui em São Paulo, que o rider era só lâmpada par, mas tinha par foco 1, foco 2 e foco 5. aham. E eu não pedi elipso, não pedi Fresnel, não pedi PC, não pedi nada. Eu pedi essas pares desses graus variados, desses focos variados. E todos os meus focos do espetáculo eram feitos com foco 1, dependendo da distância, com foco 2, lateral. E eu fiz a peça inteira com lâmpada par. Com certeza. E eu também falo que eu sou esquisita porque eu gosto de pensar em mil Aí, coisas ó, antes, sabe? O Felipe Antelo tá falando aqui, 300 lâmpadas par em uma era, cara. Pois Só de é, lâmpada par, pois umas é. 300, fora Fresnel, PC. Não, com certeza, com certeza. Eu tento. Ó, o Maneco é, acabou de entrar aqui, ó. Ele devia ter entrado Ah, antes para falar, para agora ouvir que eu tudo já de bom que babei, você falou dele, né? já babei, maneco, babei já. Mas eu, enfim, um beijo pra você. Você sabe que eu te adoro e que você é uma pessoa muito importante na minha vida. Como o Nadinha que tá aí, como o meu pai, como o Renatinho, que eu tenho o maior prazer. E estão comigo sempre, sabe? E hoje em dia fujo um pouco disso. Quando eu penso na geral, claro que a gente vai ter geral, vai ter contra, lateral. Quando você falou na outra live sobre inventar, se a gente inventa ou se a gente copia. Eu acho que é polêmico e a vida, como sempre, são milhares de pontos de vista. Porém, acho que sim, a gente pode sempre reinventar formas é, por esse mesmo viés. A gente, fazendo muitas vezes, sabe como que as coisas funcionam, o que que uma geral faz, o que que um contra faz e tal. Mas o que eu tento me provocar muito é como fazer isso de uma forma é, diferente, que não seja tão óbvia, porque eu acho que a geral, ela veio de uma geral chapada, né? Quando a gente fala geral, a gente usa um termo mais pejorativo assim, é uma coisa que foi também criada há muitos anos atrás, que era uma necessidade, que as comédias precisam, porque precisa ser vista. Mas hoje a gente pode ter muito mais volume, né? Como com contra, com lateral, com tripé, que eu gosto de usar muito, que a galera brinca, Joia, meu marido fala que eu tenho as minhas predileções, que eu adoro o Locolite, que eu sou viciada. É... que eu já fiquei sabendo que na sua peça tem milhões que me Tá aí o contaram. Felipe Antelo que não deixa eu mentir. Chegou uma hora que ele estava afinado, ele falou para mim, e agora? Eu falei, bicho, cria. Era tanta Ah, Locolite que chegou uma hora ele falou, e é isso. agora? Eu falei, cria. Eu sou assim também. Às vezes o Juca fala assim, porra, Ana, eu tô afinando, olha aqui. Eu falo, cara, não vou olhar, né? Me poupe, eu tenho que olhar pra ver isso. Porra, imagina, eu falei, já é ridículo eu ensinar o Juca ou falar pra ele como eu quero, porra, uma luz afinada, um contra. Eu falo, Juca, tu já sabe até como é que eu penso. E o cara é fantástico, entendeu? Como, pô, a galera toda, e o Antelo fica me zoando aí, fica rindo, e Pois é. ele adora ficar me imitando, que lá quando eu conheci ele lá no Glaucio Rocha, falando que a geral tava mal afinada, porque isso também é uma coisa que eu, porra, adquiri muito do meu pai, que isso eu acho que é uma coisa que nem todo mundo tem, que é um olhar de afinação. Apesar de eu ser louca e assimétrica, eu sou chatérrima. Eu não sei se foi na tua live, mas Ó, talvez tenha sido. o O quê? ela vem ela vem de locomotive, né? Que a Locolite ela foi pensada e originalmente criada para ser o farol de locomotivas, diferente Aham. da ACL, que é a Aircraft Light, que foi criada para ser farol de aeronaves. E tem a Pimbim também. Então, na verdade, eu acho que vem essa coisa, né? A Locolite é a Par 56, então tem essa familhinha aí, né?
Acho que é isso, se eu não falei besteira, né? Ana, deu uma travada aí, Aninha. Ana, oi? Tá Deu uma aí? travada aí, né? É, deu uma travadinha. Uhum. Agora voltou, né? Agora voltou. E aí, do que você estava falando mesmo? Sim, gente, estou falando desse prazer que é ter convivido e conviver com essa galera toda que está aí junto. Me sinto muito honrada de estar nessa geração e com muita vontade de aprender sempre. Continuar trabalhando com meu pai, que eu adoro, poder ir assistir as peças de todo mundo, trabalhar com as pessoas. Quando eu falo pro Rogerinho, pô, quero ir trabalhar contigo, é, quero fazer as coisas com você, é porque eu tenho muita vontade, muita prazer de poder olhar, de poder ver. Eu adoro ir a teatro, sentar, ver o trabalho de outra pessoa, e provocar e tudo mais, e que a gente possa ter serenidade para poder passar por isso tudo aí, e muita saudade de pensar a luz, né, que a gente estava aí num ritmo muito forte, né, de trabalho. Ó, Antônio, lá de Portugal, entrou aí, agora eu vi também um grande parceiro que tem uma empresa maravilhosa lá em Portugal, que faz show pra caramba. Quem for para Portugal fazer com o Antônio, o melhor de Ó, todos. a gente tem, na verdade, ó, a gente tem mais 10 minutinhos. E Então, fala aí. como você citou que você gosta da parceria e tal, como surgiu a ideia? Porque você e a Nádia, vocês criaram uma luz juntas. Então, fala nesses minutinhos que falta, fala para mim como que vocês decidiram, então, fazer um projeto junto e como foi dividir esse trabalho com ela. Porque, assim, eu, por alguns anos, tive uma parceira de projetos aqui em São Paulo, a Vânia Jacones, e Uhum, aonde eu sempre achei que eu cresci muito como profissional tendo ela como parceira. Ela tinha um uhum, olhar sobre a obra, um olhar muito cuidadoso sobre o que é luz, e para mim foi honroso poder dividir um tempo da minha carreira com ela, e cresci muito como profissional mesmo. Então, uhum. como que foi isso? Como que foi, primeiro, o convite de vocês fazerem juntas e como foi fazer esse trabalho junto? Tem dia para terminar a live chorando. Não, cara. E por Bom, que até hoje você não assinou uma luz com o teu pai? Isso fica para terminar. ih, gente, que babado. Eu já assinei, eu fiz uma luz com meu pai, eu fiz uma luz com meu pai com um grupo que ele faz muito, que é a Orquestra de Sapateado. Eles fizeram um musical no Fashion Mall e ele me Eu chamou para operei, fazer com inclusive, eu ele. operei luz, uma luz do seu É, pai da Orquestra Brasileira Sapateado. sim, sim, então. Eles fizeram há uns 3 anos atrás, ele não pôde fazer, mas ele foi comigo nos ensaios, a gente pensou muita coisa, eu fui lá, montei, e aí ele operou as outras vezes e tudo mais. E teve uma peça até que eu postei esses dias, que também fizemos, ele me fez a supervisão, assim, vamos botar. Trabalha muito também, né? Não dá tempo para ficar me dando atenção, assim, não. Eu que fico perturbando, ligando, pai, porque eu uso mesmo, vou usar muito, quero usar muito ainda, por isso fica em casa, viu, frenético? Bom, então Nadinha foi um presente absurdo, vou tentar ser bem rápida. Teve um prenúncio que eu até vi hoje, revendo fotos, vi que Nadinha fez a luz do Krum, maravilhosa. Era uma luz incrível que eu assisti 2 vezes. E ela ganhou a PTR aqui no Rio. E eu fui, e meu pai não podia ir, meu pai estava indicado por uma peça. Ele não pôde ir e falou: pô, vou te dar teu. Não vou ganhar, não. Aquelas coisas do meu pai, né? Vou ganhar, não. Vai lá. Mas eu falei: opa, me dá teu convite aí, porque eu, pô, vou ver a galera, adoro, vou estar lá celebrando por você. E se você ganhar, vou ter uma felicidade. Quem apresentava o prêmio de iluminação era
Dona Inês Viana, que é uma grande parceira, é uma diretora, atriz incrível, que eu trabalho muito com a Mondé, que é uma companhia que me deu essa oportunidade já de dividir a luz, primeiramente com Renato Machado, que foi a minha primeira oportunidade de dividir, que eu quase morri também de felicidade. Foi muito incrível poder ver e pensar uma luz com ele. E com a Nadinha, a Inês, eu estava trabalhando com a Inês no dia, fazendo uma montagem no dia desse prêmio, e ela falou, ai Ana, eu vou entregar o prêmio, só que ela era atriz do Krum. E ela falou, ai, eu quero tanto que a Nádia ganhe, mas, pô, adoro seu pai, ai, você vai estar lá, não sei. Eu falei, Inês, relaxa, deixa, pô, a Nádia vai ganhar dessa vez, meu pai já tinha ganho um outro, eu falei, deixa cada um ganhar um, tá ótimo. Corta para, Inês anuncia o prêmio, ganham, Nádia e meu pai empatam. Os dois empatam, sério. E foi uma loucura. Eu estava na mesa com a Nádia, com a Ritinha, enfim, a gente quase viramos a mesa, piramos, e subimos no palco juntas com a Inês. E aí já foi um prenúncio, porque a gente até falou lá que a Inês ia fazer uma peça nova do Mondé, que era o monólogo da Débora Lan. E ela falou, ai Ana, ela tinha acabado de trabalhar com a Companhia Brasileira de Teatro, eu já fazia as luzes do Mondé, mas ela falou, eu queria tanto chamar a Nádia. Ela falou assim, ela falou, poxa, mas queria dessa vez trabalhar com a Nádia. E a gente tem essa abertura. E eu falei assim, claro, Inês, imagina. Ela falou, será que você toparia fazer junto? E eu falei Peraí, não assim, foi a peça que o hã? meu irmão operou aqui em São Paulo? Foi, Mata Teu Pai, exatamente. E aí eu falei assim, Inês, eu não poderia ter uma proposta melhor, assim, eu não sei, tô tremendo, não sei o que fazer. E ela super assim, achando que eu podia ficar chateada, porque imagina, antes fez o Renato, eu fiz algumas, e é isso, assim, a vida daqui a pouco sou eu, daqui a pouco é você, daqui a pouco é a gente, entendeu? É isso, sabe? Então, essa vida é desse jeito, assim, eu não consigo pensar outra coisa. Então eu falei, pô, claro! E eu já fiquei assim, ai meu Deus, será que ela vai querer? Será que ela vai querer? Será que ela vai querer? A gente já conhecia, já se conhecia e ela topou, a gente dividiu. Foi uma semana intensa, porque a Nadinha mora em Curitiba e os ensaios estavam aqui no Rio, então ela veio fazer uma semana. A gente assistiu uma semana inteira de ensaio, eu já estava grávida, com uma barriga considerável. E Ó, aí ó, ela. olha o neném de novo, o neném ciumento. E eu? Ah, gente, peraí, neném, vamos voltar a fazer teatro de novo. Aí tu me chama, me liga. Tá minha primeira foto E do o teu pai Instagram. escreveu aqui. O teu pai escreveu aqui, orgulho puro. Obrigado, filha querida. Falei, neném, você é minha primeira foto do Instagram, pô, fica feliz. Primeira foto que eu postei foi você. E aí, só para acabar isso, ela me chamou, a gente fez uma semana de ensaio direto. A Nádia é uma pessoa de teatro, ela não vê só foco, ela vê tudo. Então, Jesus amado, juro, é um prazer absurdo ver ela trabalhar e ver ela falar, essa coisa da companhia, do amor, do carinho e de se abraçar. É muito, muito afeto, é muito bom. E a gente, no final, no último dia, lá 7 dias, no último dia ela falou: e aí? Pensou alguma coisa? Senta aí, que ela tem esse jeito garota de ser. E a gente falou uma outra, o que as duas tinham pensado. Foi emocionante. Eu nunca pude imaginar como a gente casou de uma forma absurda. É, tudo que a gente tinha pensado. Assim, eu falei, pô, pensei numa coisa, a gente pensou de não ter cor. E aí eu falei, pô, mas pensei numa hora. Pois é, lá no Sérgio Porto, que é uma outra delícia, né, de um teatro fantástico de fazer luz. E a gente fez essa luz que foi muito bacana, uma parceria Vocês foram incrível. indicadas ao Shell com essa luz, não? Fomos indicadas, porque era uma luz bonita mesmo, assim, não sei se prêmio, não sei o que, é muito Aninha, complexo. ó, vai cair, ó, 25 segundos. Eu quero te agradecer. Foi incrível. E, assim, me sinto honrado de ter podido falar com você nesse período. E é isso, ó, você tem 12 segundos para falar alguma coisa. Gente, amo vocês, força, me liguem, te ligo, vamos trabalhar junto muito, vamos ser felizes.
Vamos se Vai olhar. cair.